você puder ficar em pé agora, nós vamos orar pela palavra de Deus. Estenda as mãos para o pastor Anderson. Nesse declaixos, bom dias, no mondás. Pai de amor, nós como igreja abençoamos o teu servo. Nós declaramos, Senhor, que este ambiente é um ambiente propício para a sua palavra ser propagada. E o Senhor vai usar, e por isso nós estamos abençoando ele, colocando ele debaixo do teu sangue, da tua autoridade. E ligando, nós como igreja, nós estamos ligando na terra e está sendo ligado no céu. Que a palavra que vai sair da boca dele vai ser uma palavra poderosa, transformadora, libertadora, cheia de graça e paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Como sempre, obrigado, pastor Moisés, pela confiança, pelo carinho, pela escolha. Pastor Rânio, amada igreja, né? Eu estava ali conversando com a minha filha, né? E eu falei assim, chega essa hora da vontade de correr. Aí ela falou assim para mim, o escolhido não tem escolha. Falei, puxa, isso é forte. Aí eu conversando com a minha esposa, eu dei aquela respirada, irmãos, porque a gente fica nervoso, né? É a palavra de Deus, é a palavra daquele que tudo pode, é uma palavra que a gente tem uma responsabilidade de transmitir para que venha haver fé, esperança, venha haver salvação e que a gente não venha falar bobeira em cima do altar. Então é uma preocupação, por isso o nervoso. Aí hoje eu estou aqui, já que foi época de Olimpíadas, né? Eu estou aqui, pastor, como aquela menina ou aquele jovem que vai se preparar ali diante da... todo mundo olhando, né? E tem aquele cavalo para dar aquele salto e a pessoa faz assim, ó. E vai, e corre, e ali pratica o seu melhor. E hoje eu estou assim. Mas eu tenho certeza que aquele que me chamou, e aquele que me escolheu, e escolheu você, para estar aqui nesta noite. Fala para essa pessoa, você não está aqui em vão essa noite. O Deus vivo, o Criador, te chamou hoje aqui para ter um particular contigo. Quantos creem nessa palavra? Amém? Eu quero abrir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus hoje está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Deixa eu ver que versão que eu estou lendo aqui para ver se a amada tem aí. Essa minha Bíblia aqui, ela é um barato. Ela é NVI e ao mesmo tempo ela é revista e atualizada, se não me falha a memória. Então deixa eu ver aqui, numa só passagem, você consegue ler dois textos comparativos. É João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, tem aí? Ou a Nova Versão Internacional. Eu quero ler aqui, os amados vão acompanhando ali, igualzinho. Deixa eu me achar aqui de novo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eita glória, achei. Lucas capítulo 7. Qual que você vai pôr? A versão NVI? Então eu vou junto na NVI. Ô glória. Lucas capítulo 7, nós vamos fazer uma leiturinha, uma breve leiturinha, depois vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir, em nome de Jesus. Posso ler, igreja? Acompanhem comigo. Lucas 7 está escrito assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Aleluia. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga. Jesus foi
com ele. Já estava perto da casa do centurião, mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Oh, glória! Feche os teus olhos aí por um instante. Nós vamos fazer aqui uma breve oração. Aleluia. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, soberano Deus, eterno e grande Pai, a tua palavra, meu Deus, ela vai ser ministrada agora. Vem com teu poder e grande glória sobre a nossa vida, sobre a vida da amada igreja. Fala comigo, fala com esse homem, fala com essa mulher, fala com esse jovem. Queremos ouvir o teu Espírito Santo falar conosco. Vem com teu poder e grande glória, meu Senhor amado, e me ajuda a transmitir aquilo que a igreja precisa ouvir. Não quero só falar do que eu aprendi, do que eu estudei, mas revela, Senhor, o que está em oculto, para que a tua igreja seja edificada. No nome santo do Senhor Jesus eu te peço. Amém, amém e graças a Deus. Oh glória. Amada igreja, esta é uma cena que eu vinha conversando há um tempo atrás com o Celso. Essa palavra já estava no meu espírito, Celso. Aquilo lá foi algo de Deus. Nós estamos falando de um homem que chama a atenção de Jesus e deixa Jesus maravilhado. Jesus ficou maravilhado com a atitude desse homem. Esse homem, ele cresceu dentro de uma cultura romana. Ele é um centurião de Cafarnaum. Centurião toma conta de 100 soldados. Ele é um homem de muita responsabilidade, é um homem de muito respeito, é um homem íntegro naquilo que ele acredita, na fé romana. E a fé romana, ela é composta de muitos deuses. Se não me falha a memória, são 365 deuses, um deus para cada dia do ano, pastor Moisés. E esse homem tem a fé romana, ele acredita nessas coisas. E ele tem como filho de Deus, ou filis Deis, lá em latim, César. A cultura que ele cresceu nesse ambiente, acreditando em César, como filis Deis. César, ele cunhava nas moedas. Tem até uma passagem que Jesus pergunta, né? De quem é a esfinge na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E César, ele cunhava nas moedas, né? O nome dele César Filis Dei. Então todo romano tem o imperador César como filho de Deus. Só que esse homem, ele vai conhecer um servo. Todo homem de grande estima, homem rico, centurião de Cafarnaum era um homem rico. Não é à toa que ele mandou construir uma sinagoga para ajudar o povo judeu. Isso era algo tão raro, tão raro, tão raro a acontecer, pois os soldados romanos, né, os romanos, a polícia romana, o exército romano, perseguia os judeus. Pois em Israel, naquele tempo, Israel estava sendo colonizado, pelo povo romano. Então, o povo romano era um povo opressor ao povo de Deus. O povo de Deus era um povo oprimido. Os filhos do reino, Jesus vai dizer, era um povo oprimido pelo seu opressor, que era o povo do Império Romano. E esse homem, ele vai viver algo tão lindo, e eu acredito, porque os estudiosos falam isso, pastor Anne, que esse servo que está doente, que ele vai até Jesus para, olha, o servo está moribundo, o servo está doente, o servo está passando mal, está atormentado, está à beira da morte, e eu preciso que o Senhor mande uma palavra. Eu acredito que isso só está acontecendo com esse homem, que tinha uma cultura na fé romana, porque ele teve contato com alguém que tinha um contato com o único Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador, o Senhor da glória, aquele que me chamou, aquele que te chamou
para a sua maravilhosa salvação. Aleluia. Este servo tinha o contato, porque não era normal o opressor, o dono, aquele que era a pessoa rica da casa que tinha o seu servo, tratava ele como escravo. Não era que nem hoje. Hoje as empregadas domésticas trabalham numa casa, tem as leis trabalhistas. Se o dono fizer alguma coisa com ela, ela pode colocar um processo e ganha, né? Dependendo do abuso na fala, dependendo do abuso mental, né? Dependendo do que for falado, entra-se um processo hoje. Tem gente que reclama da democracia e a pessoa ganha. Naquela época não, o servo era maltratado, ele era tido como escravo. E aí esse algo chama a atenção de Jesus, porque esse homem precisa de algo e ele fala: eu vou chamar os escribas, vou chamar os fariseus, vou chamar o povo lá da sinagoga e vou mandar eles pedir um favor para Jesus. Esse homem está preocupado com o seu servo. Esse homem tinha poder de mandar matar, esse homem tinha poder de falar: vai, tira a vida daquele judeu, vai, prende ele, vem aqui porque eu estou precisando de você, vai e joga esse servo lá longe, eu não preciso mais dele, eu quero outro. Ele tinha todo esse poder, mas esse homem se preocupou com a vida do teu servo. O que é isso, presbítero? Fala para o seu irmão: esse homem teve misericórdia, esse homem teve compaixão, esse homem teve amor. Isso são atributos de Deus. E isso chamou a atenção de Deus, Cléo. Os agentes da sinagoga chegam lá e falam: Jesus, há um homem que ele é romano. Há um homem lá de Cafarnaum, ele toma conta de 100 soldados, mas ele mandou a gente pedir uma coisa para o Senhor. Pediu uma coisa para ti, Jesus. E Jesus ouvindo. E aí ele fala: olha, quando ele fala isso aqui, chama a atenção de Jesus. Ele mandou construir uma sinagoga para a gente, Jesus. Um homem, olha o milagre, um homem que cresceu na cultura romana, era idólatra, porque tinha muitos ídolos, resolve fazer uma sinagoga para o povo judeu, o Deus de Israel. Ele tinha muito dinheiro, ele investiu muitas doações. E Jesus pensa: eu vou lá. E aí eu entro com uma coisa. Ele mandou pessoas irem falar com Jesus. Existem irmãos na igreja que precisam orar. Estão passando por grande problema, grandes situações na família, no emprego, na saúde. Precisam orar. Precisam buscar a Deus. Precisam sair de casa. Está sendo gravado, você que está em casa, escute isso. Uma hora assistindo essa mensagem. Você precisa sair da sua casa e vir buscar a Deus. Não fazer como no princípio. Esse homem falou assim: ó, vai lá, Esquibra, e fala para Jesus vir até aqui. E tem muita gente dentro da igreja que às vezes é assim. Quem já ouviu falar do crente 6 horas? Quem já ouviu? O César já está até rindo. Ninguém mais? Crente 6 horas é aquele crente que ele te vê na rua. Uma hora ele estava aqui na igreja, mas agora ele não vem mais. E quando o irmão vê ele, o outro irmão é assíduo, pastor. O outro irmão está todo, né, terça, célula, domingo aqui. Aí ele vê o irmão, Laísa, lembrei agora, hein? É Laísa? Acertei. Eu olho para ela e enxergo a Amanda. É Laísa, acertei. E a pessoa vê esse irmão e fala assim: ei, irmão, olha o seguinte, eu estou passando por um problema assim. A minha casa está toda bagunçada. Eu estou com problema no serviço com os meus empregados. Eu estou com problema na minha família, na minha saúde. Vamos fazer o seguinte: 6 horas por mim. É o crente 6 horas.
Esse homem da sinagoga, esse centão Cafarnaum, a princípio ele faz isso. Vai lá, fala com Jesus para ele vir fazer algo para mim. E não é o que o irmão pede? O irmão está pedindo para você vir aqui na igreja orar e pedir para Deus fazer algo para ele. Ei, crente 6 horas. Jesus quer fazer algo na tua vida, mas é preciso buscar. Fala para esse irmão que está do seu lado. Jesus vai fazer algo na tua vida, mas é preciso buscar, é preciso orar, é preciso pagar um preço. E o maior beneficiado vai ser você, abençoado. Quando o pastor fala que vem na terça, vem na célula, vem, o crente 6 horas, ele fica, eu não. Eu vou vir na terça para quê? Eu vou ficar em casa descansando, eu vou ficar quinta-feira para quê? Não, eu vou ficar descansando. Aí depois tu chora porque está passando por problema. Aí depois reclama. Não, com Deus não adianta murmurar. Com Deus não adianta reclamar. Com Deus adianta orar, buscar, jejuar, pagar um preço, ler a Bíblia e ter fé que Ele tudo pode. Tudo Ele pode, tudo. Ele pode curar doença, Ele pode abrir porta de emprego, Ele pode ressuscitar morto, Ele pode abrir os olhos do cego, Ele pode fazer o cadeirante andar, Ele pode fazer o coxo andar, Ele pode fazer o braço nascer, Ele pode... Olha a tua volta. Esse planeta foi Ele que fez. O que é impossível ao nosso Deus? Fala para esse irmão. O seu Deus, nada é impossível. Tu crê nisso? Então se prepara para ver o milagre. Jesus pega e vai. Só que Jesus, como todo bom judeu, e todo judeu, como homem de Deus, ele tem uma preocupação naquela época. São soldados romanos. Soldado romano era bruto, brabo. Quem viu e conhece a história da Via Sacra, viram o que eles fizeram com Jesus. E com as pessoas, com os discípulos. Então Jesus vai, porque Jesus, o Filho de Deus, do Deus verdadeiro, não o filindês de Roma, o Filho de Deus verdadeiro, ele vai. Ele chama os discípulos e vai. Vamos lá resolver esse problema, porque esse homem está agindo de compaixão, esse homem está agindo amoroso, esse homem está agindo com atributos que é até estranho com aquele povo. Vamos lá, e Jesus vai. Quando Jesus vai chegando na metade do caminho, esse homem já tem enviado amigos e logo depois ele vem junto. Ele começa a consertar o erro do início. Quando os amigos chegam, ele fala, olha, o centurião falou que a casa dele não é digna de receber o Senhor. Ele não é digno. E ele chega em seguida e fala, olha Jesus, eu tenho uma coisa para falar para ti. Eu sou homem de autoridade, eu estou debaixo de autoridade. Ele cria já no Deus de Israel, senão não tinha feito sinagoga. E eu acredito que aquele servo que falava do Deus único, do Senhor, do Criador para ele. E ele criou um laço, porque ele conheceu a fé salvífica, a fé verdadeira, que até então o Messias estava se mostrando, mas a fé que levava para o céu era a fé judaica. Viam as leis serviam até aquela época. Ele tinha conhecido ali a ponto de fazer uma sinagoga para aquele povo orar ao Deus, para o judeu orar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E esse homem chega para Jesus e fala, olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno nem... Eu tenho soldados que se eu falar ele vem, se eu mandar ele vai. Eu tenho autoridade. E eu estou debaixo de uma autoridade. Ele tinha uma preocupação porque ele estava debaixo da autoridade de César naquele momento. E aí ele fala assim, ó, algo que chama a atenção de Jesus.
Ele fala assim: mas eu sei que assim como eu falo para o meu servo vai, o outro vem e eles me obedecem, eu creio que se o Senhor mandar uma palavra, aleluia, se o Senhor mandar uma palavra daí, ó, o Senhor não é digno de entrar lá na minha casa, nós não somos dignos do Senhor receber lá na minha casa, eu não sou digno de estar na tua presença, mas eu creio, se o Senhor mandar uma palavra lá, o meu servo será curado, aleluia. Para você que está em casa, eita, hoje está direcionado, pastor. O que você precisa é de ouvir uma palavra. Às vezes, olha o que Deus me revelou, pastor. A pessoa está a uma palavra de viver o milagre e não vem buscar. Irmão, se essa pessoa está a uma palavra de viver a bênção, pastor Rani, e não vem buscar. Porque o reino dos céus é busca. Jesus falou: busca e encontrareis. Bata e a porta se abrirá no nome de Jesus. O reino do céu é busca. Mateus 6, 36, 33. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? O que é que tu veio buscar? É cura? Jesus cura. Eu mando uma palavra para você: seja curado em nome de Jesus. É o que? Prosperidade. Não tem nada de errado buscar prosperidade. Jesus prospera. Esse não pode ser só o foco. O foco tem que buscar salvação. É reino. Mas Jesus quer ver o seu povo próspero. Jesus quer ver o seu povo com a sua casa, com o seu carro, a sua família abençoada. Jesus quer ver você sarado, curado, restaurado, avivado, transformado, libertado. Jesus quer ver você abençoado em todas as esferas da sua vida. Olha essa palavra. Ele vai ajudar um servo que ele não conhece, de um romano que tem uma fé totalmente ao contrária. E ele vai lá. Jesus é amoroso demais. Hein, Celso? Jesus é tremendo. E ele vai. A fé que esse homem mostrou, sendo romano, é a fé que o cristão tem que ter hoje. De que vale eu vir à igreja e eu não ter fé que Jesus pode curar? De que vale eu vir à igreja e não ter fé de que Jesus pode transformar? Quando sair uma palavra de vitória para a tua vida, você fica: será que é mesmo? Será que é isso? Sei não. Será que pode? Será que não pode? O dia que a gente muda, eu comecei a ver grandes milagres da paz de Deus na minha vida, quando eu parei de desacreditar e comecei a crer, comecei a ter fé. Jesus falava: olha, eu vou fazer na tua vida. Eu: amém. Outro dia o pastor falou aqui: Jesus vai fazer você prosperar, de repente você fica rico para me ajudar. Eu já levantei a mão, então tomou posse disso aí. Aleluia. Quem está tomando posse dessa palavra? O gostoso é que, irmãos, essa passagem ela também é falada no Evangelho de Mateus 8. Uma coisa que Lucas viu, e ele escreveu para os gregos. Outra coisa que Mateus viu e escreveu, ele escreveu para os hebreus. E o Evangelho ele é assim, ele é direcionado. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente tem, depois de 1600 anos, a Bíblia completa para a gente ler. Mas em outra hora, ela era espalhada. Um livro estava para a Grécia, outro livro estava para Roma, outro livro direcionado aos hebreus, outro livro direcionado aos cristãos, que é o Evangelho de João. Inclusive, quem está começando na fé, eu aconselho ler o Evangelho de João. Você vai entender muita coisa. E a Bíblia tem coisas que se explicam em outras passagens. E é gostoso que lá em Mateus 8, por causa da vida desse homem, do centurião Cafarnaum,
Jesus vai fazer uma profecia. Porque a Bíblia é algo profético para a nossa vida. A Bíblia, pelo pouquinho que eu estudei, ela é 75% de profecia. Poucos por cento de historicidade, algumas coisas de poema, algumas coisas de analogia, parte histórica de Israel, mas a maioria é profecia. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a profecia do arrebatamento. Quem conhece o que é o arrebatamento? A Bíblia fala sobre o arrebatamento. É uma profecia que ainda vai acontecer. A Bíblia falava em Isaías a profecia de que Jesus viria. E Jesus veio, nascido de uma virgem, do jeito que o profeta anunciou há muitos anos atrás. E aí Jesus olha para esse homem com aquela fé e ele fala assim: olha, eu nunca vi tamanha fé, nem em Israel. Aonde ele passou pregando, ele falou: olha, esse povo aqui que há tanto tempo está esperando o Messias, as mulheres eram doidas para engravidar naquela época, para nascer um homem, que elas acreditavam, elas estavam doidas para que o Messias nascesse na família delas. Por isso que a mulher que não tinha filho, ela era considerada uma mulher amaldiçoada, porque todas as mulheres esperavam ter um filho para ver se era o Messias que estava nascendo. E Jesus fala assim: nossa, rapaz, a Bíblia diz que Jesus se admirou. Ele falou: que é isso? É como a pessoa olhasse assim, se visse aquela coisa muito de se admirar, para que é isso, rapaz? Esse homem tem o que há tanto tempo eu estou querendo, estou pregando, eu já comecei a obra salvífica, missionária de salvação, de redenção, e eu não encontrei isso dentro de Israel. E eu louvo a Deus, irmãos, por esse homem ter chamado Jesus. Porque Jesus vai falar assim, lá em Mateus 8. Eu vou correr aqui, porque não dá tempo de a gente ler, esse relógio é terrível. Jesus fala assim: eu não vi tanta fé em Israel. Ele fala assim, ó: em verdade virão muitos do ocidente, do oriente, e se assentarão na mesa com Isaac, com Abraão, com Isaac e Jacó. Quando Jesus profetiza isso, ele está falando, sabe de quem? Sabe de quem que ele está falando? Olha para esse irmão. Nós estamos aqui no ocidente. Fala para o seu irmão. No oriente. Fala para o seu irmão. Jesus está falando de você. Jesus está falando de você. Jesus solta uma profecia: muitos virão do Oriente e do Ocidente. Sabe por quê? Ele entendeu que as pessoas de fora iam receber mais a fé do que os próprios filhos do reino. E não estou falando os filhos de Deus. Filhos de Deus é eu e você. Está lá em João 1, versículo 12. E aqueles que receberam Jesus, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus é quando recebe Jesus. Se não recebe, não é não. Se não recebe, ou é filho do reino ou é criação. Então, Jesus falou: e os filhos do reino, vai vir gente de fora, do ocidente e do oriente, mas filho do reino vai ser lançado nas trevas exteriores. Ele está falando do povo judeu. Por quê, presbítero? Porque ele viu naquele romano um homem que estava trocando o Philins Day, estava trocando César pelo Filho de Deus. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, ele fala assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Isso é se humilhar. Aquele que se humilha a si mesmo será exaltado, a palavra de Deus diz. Ele diz: Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Sabe o que quer dizer a palavra Senhor, traduzida naquela época? Significa dono. Ó que glória! Um homem que adorava muitos deuses, tinha César como Philins Deis, ele chega diante de um judeu e na frente de todos os soldados romanos. Aquilo nunca tinha acontecido. E ele chama Jesus de Senhor. Aleluia.
E quantos aqui nessas noites chamam Jesus de Senhor? Quando você chama Jesus de Senhor, você está falando, meu dono, meu Deus. Aleluia. Eita, Jesus, eu vou falar. Mas vou falar light. Vou pegar pesado não. Porque o próprio Senhor Jesus um dia falou assim, me chamam de Senhor e Senhor e não me honram. Tem pessoas que chamam Jesus de Senhor, de dono, mas não quer compromisso com a igreja. Porque ele morreu pela igreja, pela humanidade, mas pela igreja principalmente, para aqueles que aceitaram a fé. Chamam de Senhor e não querem orar, porque esse Senhor ensinou a orar. Não querem participar da mesa de Santa Ceia, esse Senhor ensinou sobre comer do corpo, sobre comer do sangue, participar. Não querem ter compromisso de vir à casa de Deus. Essa é para você que está em casa e chama em casa de Senhor. Como é que você chama alguém de Senhor e ele não é o teu dono? Não tem como. Para chamar de Senhor, chamar Jesus de Senhor, é que ele é meu dono, ele é meu Deus, ele é meu rei e ele é meu salvador. Quantos chamaram seu pai um dia aqui de Senhor? Quem teve pai aqui? Eita, que pergunta. Essa é retórica, eu já sei a resposta. Essa é retórica. Todos nós. Já chamou seu pai de Senhor? Sim ou não? Seu pai é o que seu? Seu dono. É. E sua mãe é sua dona. A dona Maria, né? O seu Paulo. Seu Marcos, sei lá qual é o nome do seu pai. Meu pai chamava José. Mas minha mãe não chamava Maria não, né? Meu pai chamava José. Meu pai era meu dono. A minha filha está ali. E eu uso, é minha filha. E eu sou o seu pai. Então como é que ela me chama de mim? Senhor, o Senhor é meu dono e não me obedece. Quantos estão entendendo a ilustração? Eu estou pregando aqui para abrir os nossos olhos, amém? Inclusive o meu, que eu sou o primeiro a ouvir aqui. Como é que eu chamo o Senhor, de meu dono, e desobedeço a sua palavra? Desobedeço aquilo que, oh amado, Jesus, ele quer tanto o nosso bem. Jesus, ele quer levar a gente lá para as bodas do Cordeiro, lá para o céu. Só que a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Você já viu quando o seu pai ou a sua mãe chegava para você e falava assim, ó, se você não fizer isso, eu chegar em casa, a casa estiver toda bagunçada. Quem já viveu por isso? Quem já viu isso? Tem um recadinho. Ou ela deixa um recadinho. Olha, eu fui trabalhar, mas se eu chegar em casa, o teu quarto estiver naquela bagunça. Quem já passou por isso? A Ana vai levantar as duas mãos, dois pés ali. Você está entendendo? Que a gente tem um Senhor que é o nosso pai terreno, a nossa mãe terreno, e às vezes eles nos dão a fazer para a gente fazer, e se a gente não fizer, vamos lá para a linguagem de hoje, o bicho pega. Se a gente não fizer o que Jesus quer, alguém vai entender agora, o pastor já está até discernindo ali, o bicho vai pegar. O bicho mesmo que eu estou falando, aquele bicho lá. Se não fizer o que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele mostrou, o Senhor, o dono mostrou, é por cá o caminho. E tem gente querendo ir para o céu por um outro caminho. Que não existe, é o caminho da cabeça da pessoa. Né? Só existe dois, Jesus falou. É o que conduz à salvação e o que conduz à perdição. Eita, Jesus amado, isso que está vindo agora, pastor, eu não tinha meditado isso não. Estou totalmente longe de onde eu estou, vou voltar agora. É Deus cuidando de nós. Fala para esse irmão, é Deus cuidando de você. Ouça a voz do seu dono. E a voz do seu dono não é eu não, presbítero, não, é a palavra de Deus. É essa palavra aqui que esse servo virou para Jesus e falou, manda uma palavra. Eita glória. Quantos pode pedir nessa noite?
Manda, Jesus, uma palavra. Manda uma palavra lá em casa. Tem um louvor que fala assim: entra lá em casa, Jesus, né? Oh, vai na minha família, Jesus. Traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Eu amo esse louvor. Entra lá em casa, Jesus. Entra na minha saúde, Jesus. Olha a dica. Entra na minha empresa, Jesus. Prospera a minha família, Jesus. Ó, o centurião, manda uma palavra. Um homem romano acreditando no poder da palavra. Quanto tempo tu está na igreja? Já não era para desacreditar mais. Né, Santana? 20 anos na igreja eu. E desacreditando da palavra de Deus? É tempo perdido. Tem que acreditar. Tem que ter fé. Fala para esse irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé faz a gente crer que Ele é galardoador, ou seja, Ele dá recompensa para aqueles que o buscam. Amém? Eita Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Que nós venhamos deixar Jesus admirado com a nossa fé. Quando Jesus fala, muitos virão do Ocidente e do Oriente, Ele não está falando num plano físico, porque é impossível. Você viu quanta gente tem, quanto cristão tem só no Brasil? É impossível todo mundo caber lá dentro de Israel, até por expansão territorial. Jesus está falando isso do arrebatamento da igreja. Muitos virão do Ocidente, do Oriente, e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Eu acredito, por ter estudado essa passagem, que o evangelho chegou até nós por causa do apóstolo Paulo, sim, glória a Deus, mas porque Jesus teve um encontro com esse homem. E aí ele lança essa profecia. Depois que ele lança essa profecia, ele faz toda a obra que ele tem que fazer, e um dia ele escolhe o apóstolo Paulo para levar a palavra diante do gentil. Esse romano é um gentil, diante de um judeu. Olha o que a atitude de um homem gentil, um homem romano, fez acontecer no reino do céu. A palavra chegou até eu e você hoje, através da vida do apóstolo Paulo. Sim, espalhou, saiu de dentro de Israel. Porque Jesus um dia falou, acho que foi para uma mulher cirofenícia, que ele tinha vindo, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era só para dentro. Mas quando ele encontra esse homem desperta algo em Deus, no Filho de Deus, que hoje faz a palavra de Deus chegar até mim e você. Olha o que é uma atitude de uma pessoa buscar Deus, o que acontece no plano celestial. Foi daí então que eu vi que Jesus fez toda a obra. Depois em Atos, Paulo a caminho de Damasco, ele escolhe esse homem para levar o evangelho para fora de Israel, para que o evangelho alcançasse eu e você hoje. Olha do ponto de partida. E quando Jesus fala do Oriente e do Ocidente, ele está falando disso aqui, ó. 1 Tessalonicenses, tem aí, ó. Liza, né? Liza. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Deixei marcadinho para ir um pouco mais rápido. Aleluia. Deixa eu correr aqui que esse relógio é terrível. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler do 13 ao 18. Isso aqui é algo profético. Isso aqui ainda vai acontecer. Posso ler? Acompanha aí junto. Nós vamos ler do 13 ao 18. Irmãos, não queremos, Jesus estava falando para aquele homem lá, disse aqui, ó. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes
quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, a palavra de novo, pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos aos que dormem. O que ele está dizendo aqui? Nós que estamos vivos, né? Se acontecer o arrebatamento agora, a gente não vai morrer. Por isso que muitos pedem, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. E vamos falar a verdade. A gente, não sei se você pensa nisso, mas eu penso isso com frequência. A gente vai chegando a 47 anos, 50 anos, a gente começa a pensar. Principalmente eu, que meu neto nasceu há pouco tempo, a gente começa, poxa, eu preciso fazer algo para minha família, porque a morte, ela chega numa hora que a gente não espera. Pois a gente pode ter o arrebatamento particular, né? Como teve agora o saudoso Silvio Santos. Ou a gente pode, de uma hora para outra, o céu se abrir, o relâmpago rasgar de um lado a outro, do Oriente ao Ocidente, o Senhor Jesus descer nos ares, e numa fração de milésimo de segundo, a gente ter o arrebatamento, ser arrebatado pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa, é a profecia bíblica. De Jesus abriu o céu e arrebatar. Arrebatamento significa ser tomado com força. E a palavra de Deus diz assim: certamente não procederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, aleluia, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E olha a palavra do apóstolo Paulo: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Quando Jesus fala do Oriente ao Ocidente, ele está falando do arrebatamento. Ele está falando da promessa de vir buscar a sua igreja. Aquele que morreu na cruz, foi crucificado, sofreu, foi trocado pelos filhos do reino. Olha a diferença daquele soldado romano. Ele estava trocando o filho de Deus pelo filho de Deus. E na hora da cruz, Pilatos não queria crucificar Jesus. E os filhos do reino, os judeus, filho de Deus é uma coisa, filho do reino, os judeus, quando Pilatos perguntou para eles se queria que crucificasse o rei Jesus, o rei deles, eles gritaram: nós não temos outro rei a não ser César. Quem já leu a Escritura sabe que eu não estou falando bobagem. Olha o que chamou a atenção de Jesus: enquanto o soldado de Cafarnaum está trocando o César pelo Filho de Deus, na cruz do Calvário, os judeus gritaram: crucifica. Eu não estou falando os judeus que aceitaram o cristianismo, estou falando os filhos do reino que Jesus falou. Aquela profecia: muitos virão do ocidente e do oriente e adorarão a Deus, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos do reino irão para as trevas exteriores. Essa profecia aconteceu na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. O que eu quero dizer para você é que tudo que Jesus falou está acontecendo diante dos nossos olhos, diante das nossas narinas, diante da nossa face, sem errar uma vírgula e sem faltar um tio. Todas as profecias. E dizem que até o ano de 2030 pode ter aí zerar a economia, ter a globalização, a moeda única, algo que os crentes já vêm falando há décadas.
antes de acontecer, pelo Espírito Santo de Deus. Jesus falou de rumores de guerra, de pai matando os filhos, filhos matando o pai, o povo perplexo pelo bramido do mar. Falou, antes de Lucas 7, lá no Sermão do Monte, ele falou tantas coisas que ia acontecer, e tudo aconteceu e está acontecendo até o dia de hoje. E o arrebatamento também vai acontecer para a glória de Deus. Tu acredita, presbítero? Acredito até os ossos. E acredito que se eu partir hoje, eu vou morar com meu Senhor. Eu acredito. Por isso prego, aleluia. Eu criei, por isso falei. Por isso falo. Deus manda falar para você que perdeu alguém muito querido. Manda falar para você, creu. Manda falar para as pessoas que perdeu pessoas muito queridas. Em Cristo Jesus. Muito em breve nós iremos vê-los. É só um pouquinho de tempo. Nós vamos vê-los. Porque pelo nosso plano físico, as pessoas se foram. Mas no reino celestial, o reino que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e subiu elevado ao céu, e pessoas testemunharam isso, esse reino é eterno. E ele chegou e falou para os discípulos, vá e anuncia o povo que o reino dos céus é chegado. Fica triste não. As pessoas, elas têm um tempo de vida aqui. Eu também eu perdi meu pai. Acho que faz uns 12 anos. Meu pai não foi um homem muito bom para mim. Mas quando meu pai morreu, eu chorei, eu senti, eu saí da empresa abalado. É pai. Pai é pai. Talvez você pode não ter tido um pai bom ou uma mãe boa. Mas no dia que se foi, eu tenho certeza que lá no fundo do coração tu sentiu. Como a família do Silvio Santos está sentindo agora. Há um tempo nessa terra. E esse tempo chega para todos nós. A gente tem uma mania, um jeito errôneo de viver e de pensar, que a pessoa morreu, né, a palavra pesada, a pessoa morreu, e que isso não vai acontecer com a gente. Como se a gente fosse seres eternos, fisicamente falando. Porque espiritualmente é. Você é um espírito aqui nessa terra. Dentro desse corpo de carne. Espírito, alma e corpo. Você é uma pessoa trina, você é triuno como o nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe por que esse seu desejo aí, esse negócio, eu não quero morrer? Porque o teu espírito não morre, ele é eterno e ele tem sede de vida. O espírito não morre. É por isso que a palavra diz que a carne volta para o pó e o espírito vai para Deus, aleluia. Fala para esse irmão, você é um espírito, se tu não sabia. Já percebeu quando a pessoa está morta ali no caixão? Fica aquela pessoa ali. É aquela mesma pessoa que falava, conversava, tinha sentimento, tinha emoções. Está ali. Porém o de dentro, o recheio, não está mais. Porque voltou para Deus. Eita, Deus está ensinando nesse lugar. Não fica triste não. Muito em breve a gente vai estar com o Senhor, o nosso Deus. Eu costumo pregar e falar assim, ó, o problema não é morrer. Morrer não é o problema. O problema é morrer sem Cristo. Aí está o problema. Um problema muito grande. Morrer sem o Salvador e sem salvação. Aí é que está o problema. É por isso que a gente trabalha, né, pastor? Né, pastor Rani? É por isso que Deus nos colocou aqui para avisar, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tu crê nisso? Eita, Jesus maravilhoso. Tinha mais versículo para passar, irmãos? Mas eu vou correr aqui. Eu quero ler Apocalipse, Liza, 22:14.
a gente vai finalizar a mensagem. Apocalipse 22, 14, porque eu quero ler algo ainda. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados. Aqui está felizes. É isso mesmo. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito da árvore da vida e podem entrar na cidade, em algumas traduções da cidade santa, pelas portas. O que é isso, presbítero? Eu vou terminar por aqui. Bem-aventurados que lavam suas vestes e assim têm direito da árvore da vida e podem entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém, pelas portas. Só quem tem o sangue de Jesus Cristo na sua vida, tem Ele como Salvador, exclusivo, pessoal, tem a fé nele, acredita nele para viver esse milagre da salvação, que é purificado por esse sangue de Jesus Cristo, é o que vai entrar na cidade santa, pelas portas. Não existe outro mediador. Essa palavra foi revelada, essa palavra da graça, foi revelada ao apóstolo João num arrebatamento de sentido, no livro do Apocalipse. Vai lá, João, escreve e fala para as pessoas que essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele veio e escreveu isso aí, ó. Só quem recebe Jesus Cristo como Salvador, só quem anda na fé de Abraão, Isaac, Jacó, quem anda fazendo a vontade de Jesus, que tem Jesus como Senhor e dono, vai entrar nessa cidade pelas portas. É só pelo sangue do Cordeiro, só participando da Santa Ceia, tendo compromisso com o reino do céu, vai entrar nessa cidade pelas portas. Não existe outro sangue, nem de Abel, nem de Caim, nem de Abraão, de nenhum homem ou mulher da Bíblia, que possa fazer que você entre por essas portas, a não ser o sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Nós amamos Maria. Bem-aventurada Maria, foi escolhida por Deus para gerar o Filho da salvação, o Messias. Mulher, exemplo, idônea, guardava os mandamentos, firme na lei. Mulher idônea, sincera. Mas o sangue da Maria não pode levar ninguém para o céu. Por quê, presbítero? Porque não foi ela que morreu na cruz do Calvário. O sangue do apóstolo Pedro, homem de Deus, foi crucificado de cabeça para baixo. Mas o sangue dele não pode levar você para o céu. Tiago, Mateus, homens de Deus, mulheres de Deus, o sangue deles não pode. Por quê? Porque o sacrifício vivo e real, que tira o pecado do mundo e que leva para o céu, segundo João Batista, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fala para esse irmão, é só Ele. É só tendo Ele como Senhor. Só tendo Jesus como Senhor. Só tendo Jesus como dono. Só deixando Jesus maravilhado. Só chamando a atenção de Deus. Só andando pelo caminho de Deus. Não sendo mais filho desse reino aqui. Não dessa cidade, nem de Roma, nem de Brasil. Mas sendo filho de uma nova geração, a geração celestial do reino, do Filho, do amor de Deus. Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus. Olha para esse irmão e fala, você acredita nisso? Tu vai para o céu. Vai. Eu sei que é estranho, para algumas pessoas é estranho. Foi estranho para mim também quando eu ouvi a primeira vez. Porque eu achava que eu ia para o céu. Estava na balada, estava usando droga, estava fazendo as coisas erradas, estava ficando com um e com o outro, e achava que era filho. Era criatura. Um dia
Deus usou um homem de Deus e tirou as traves dos meus olhos. Aleluia. A partir desse dia, olha, Jesus Cristo, obrigado. Jesus transformou a minha vida em todas as esferas. Na familiar, minha esposa é testemunho, nos filhos. Era um pai ausente. Muitas vezes a mulher resolvia as coisas sozinha. Depois que conhecia Cristo, não, Ângelo, não vai me vergonhar aí, meu. Pai presente, pai de 2 filhos, amo meus filhos, trabalhador, honesto. Quando não conhecia Jesus, fazia coisa errada, o pastor andava com pessoas que, né? E achava que estava indo para o céu. Não era lavado no sangue do Cordeiro, porque passar por essas portas aí, ó, é as portas celestiais, as portas da salvação. Eu estou usando a minha vida, para não falar da vida de ninguém, para não virar fofoca, né? Falar da minha vida, Celso, dos pagodes da vida, tomando todas, enchendo a cara até 4 horas da manhã, fazendo coisa errada pra caramba. Pra quem entenda, dando uns doisinhos, né? Olha, deram risada aí. Ê, Santana! Fazendo coisa que, meu Deus do céu! Deus não duvidava do que eu fazia, porque ele era Deus, ele sabia de tudo, não estava nada escondido dele. Só eu que não sabia dele, mas ele sabia de mim. Aprontava que só. E como as pessoas estão enganadas, eu achava que eu ia morrer e eu ia para o céu. Você está entendendo que o que Jesus revelou para você, as pessoas precisam saber? Que Jesus revelou para mim, as pessoas precisam saber que tem pessoas que estão enganadas no engano do inimigo. Bem-aventurado os que lavam suas vestes e assim têm direito da árvore da vida. Essa árvore da vida que ele está querendo devolver para nós, pastor, da vida eterna, foi aquilo que Adão e Eva perderam no paraíso. Era para eles viver eternamente. O pecado fechou o que era espiritual e abriu o que era carnal. Mas graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo, quando a gente crê em Jesus e começa a ter Ele como Senhor e dono, as portas carnais se fecham e as portas espirituais se abrem. De novo! Olha o grande amor de Deus por mim e por você. Irmão, estou tentando parar. Estou tentando acabar. A minha esposa já está ali, ó. A Deda não veio hoje, a Deda 2 está ali, ó. Amém, irmãos? Você entendeu a palavra? Quem vai deixar Jesus maravilhado aqui? Amém? Então vamos nos colocar de pé. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eita glória! Glória a Deus!